Olá pessoal do primeiro ano, sejam bem-vindos a mais um bimestre. Estamos iniciando o terceiro bimestre nesse momento e o primeiro assunto que vamos abordar nessa nova etapa é esse aqui que vocês estão vendo. Fatores de localização e distribuição das indústrias, aula número 7, tá? Observe que estamos aí no contexto da geografia, ciências humanas e suas tecnologias, eixo temático da geografia da indústria e vamos trabalhar os conceitos de espaço, região, território e paisagem. Vamos lá? Aula número 7. Uma pequena introdução para a gente conhecer ou relembrar o histórico das indústrias, né? Mas se a gente parar para pensar, o conceito de indústria, o que seria, né? Indústria, não sei se vocês lembram, mas a gente já viu que lá atrás que o conceito de indústria está associado a um dos setores da economia, né? O setor secundário da economia. É o setor em que há transformação, né? Você tem a matéria-prima, que é colhida no primeiro setor, e no segundo setor, no setor secundário, a indústria ela faz o papel de transformar a matéria-prima em um produto, né, de bem de consumo, né, e depois vai para o terceiro setor, que é o comércio e serviços. Mas vamos então retomar um pouco o histórico das indústrias. Então, o que o autor fala aqui? Ó? No ponto de vista histórico, é possível afirmar que a indústria surgiu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Ocorreram transformações naquele país depois desse evento e houve uma revolução no modo de produzir. Né? Lembre-se que o que existia antes da indústria? A produção artesanal. A produção artesanal é feita com as mãos, né? Num tempo mais lento. E a indústria ela já é uma produção feita com maquinário, mais rápido. Né? Então daí a revolução, o termo revolução industrial. Para os historiadores, a Revolução Industrial desempenhou um papel vital no desenvolvimento do nosso sistema econômico, o capitalismo. Tá? Então lembre-se desse histórico para a gente poder começar com o pé direito. Muito bem, então esse esqueminha aqui, pessoal, ilustra o que aconteceu desde o início da primeira Revolução Industrial até os tempos atuais. Que aconteceu lá atrás. Na indústria chamada 1.0, a primeira revolução industrial, houve mecanização como uma novidade, né? Força de vapor, tear de tecelagem, tá? Que usava para ser feito o tecido. Já no que a gente chamou de segunda revolução industrial ou indústria 2.0, o que apareceu de novidade na indústria? A produção em massa, linha de montagem e também a energia elétrica. Tá? Isso aqui no início do século XX. E a indústria 3.0, o que vai surgir de novo? A automação, computadores e eletrônicos. Tá? E no contexto atual, na chamada indústria 4.0, qual é a novidade? Sistemas físicos, cibernéticos, internet das coisas e as redes. Tá? Internet das coisas é uma das características. E o que significa internet das coisas? Significa que as coisas que na verdade são produtos, né? Como por exemplo, a gente tem aqui na ilustração uma máquina e esse sinal aqui é o sinal de Wi-Fi. Né? Essa máquina ela recebe comando, né, através já da rede da internet. Né? Se tiver um sinal de Wi-Fi, existe aí a possibilidade daquele aparelho eletrônico ele desempenhar determinada função. Né? Como por exemplo, existem, né, máquinas de lavar, geladeiras, televisões em que estão totalmente conectadas à internet. Tá? Muito bem. Vamos falar então um pouco sobre a importância da indústria para o desenvolvimento. Gente, tenta imaginar o mundo sem a existência da indústria e do que a indústria produz. Seria um mundo muito rústico, né? Um mundo com muito menos possibilidades. Então, a indústria, como eu falei, transforma a matéria-prima em bens de consumo e produção. Sem indústria, a capacidade de transformação de matéria-prima seria limitada e o abastecimento populacional seria inviável. Gente, para pensar o que é mais importante para o ser humano. Né? O mais importante para o ser humano é o ar que a gente respira, a água que a gente bebe e o alimento que a gente ingere. Então, para pensar como seria, né, a questão da água, a distribuição da água e a questão do fornecimento de alimentos sem a existência da indústria.
né? Não existiriam máquinas que favorecem, por exemplo, bombeamento de água que vem dos rios para até a encanação das nossas casas, e a quantidade de alimento que seria produzida seria muito menor. Porque o que faz com que haja uma grande quantidade de alimento hoje em dia é a presença da máquina no campo, né? Tanto para plantar, quanto para colher, quanto para distribuir. Então a indústria, porém, nem sempre teve características que tem atualmente. Então observe aqui que eu botei várias figuras ilustrando, né, os commodities, né, que são matérias-primas essenciais para a indústria, que é a matéria-prima que vai gerar novos produtos, né, ou alimentos para a gente. Então, anterior à indústria, como eu falei, houve o artesanato, o período de, né, manufatura, que se estendeu desde a antiguidade até a Revolução Industrial, naquele período que a gente falou. Tá? A produção era feita de forma manual, e no Brasil a produção de artigos de artesanato ainda é comum, né? Principalmente no interior dos estados. Hoje em dia, existe aí um valor agregado muito interessante para o artesanato por ser um produto único e original, né? Diferente de um produto industrializado, que geralmente é feito em grande quantidade e são muito iguais, né? Então, por exemplo, aqui o artesanato precedeu a indústria, e a gente tem um belo exemplo, o vaso aqui feito com argila, né, na mão do oleiro. Então, é um exemplo de como era feito o tipo de produtos antes da indústria. Então, olha como a gente vive num tempo privilegiado por termos aí uma indústria que produz tantas coisas que tornam nossas vidas mais confortáveis, né? Muito bem, então não dá para a gente falar de indústria sem a gente falar do sistema econômico que está por trás, né, de plano de fundo, que é o capitalismo. Né? Vamos definir então para a gente poder contextualizar. Sistema capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e operações com fins lucrativos. Tá? Então, pessoal, é um sistema em que quem tem algum capital, né, pode adquirir propriedades privadas, e dentro dessas propriedades privadas pode desenvolver meios de produção através, né, de investimentos de mais capital, sempre com o objetivo de gerar lucro. O que é lucro? Eu tenho 10, invisto 10 para poder ter 10 de novo? Não, eu invisto 10 para amanhã depois ter mais de 10, ter 11, 12, 13, 20, 40, né? Então sempre pensando em investir um valor para lucrar um valor maior. As características centrais desse sistema incluem a acumulação de capital, trabalho assalariado, troca voluntária, sistema de preços e livre competição entre mercados. Teve início após o período feudal e passou por 4 fases, desde o século XV. Tá? Então, olha aí as características do sistema capitalista. Tá? Essas aqui que a gente pontuou: acumulação de capital, trabalho assalariado, troca voluntária, sistema de preços e livre competição entre mercados. Então essas foram as fases do capitalismo. Começamos aqui, né, em 1500, onde Inglaterra e Espanha eram potências navais naquela época, né, no período da descoberta do Novo Mundo. Era a fase comercial do capitalismo, a doutrina era o mercantilismo, e um teórico importante daquela época era o Thomas Mann. Tá? Depois, já em 1700, os países que dominavam, né, eram potências no mundo, era a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra e os Estados Unidos, e a fase do capitalismo evoluiu de comercial para industrial. A partir daqui que vai começar a surgir ali as máquinas e as indústrias na Inglaterra, por exemplo. A doutrina é o liberalismo, e o Adam Smith foi um grande teórico que conseguiu explicar, né, o que estava acontecendo com o capitalismo ali naquele século. Já no século XX, mais precisamente em 1929, Estados Unidos, né, já encabeçava aí a liderança econômica do mundo. A Alemanha também tinha uma grande força. E o sistema capitalismo ele evoluiu para uma fase chamada capitalismo financeiro. Tá? Então, o keynesianismo vai ser uma doutrina importante do capitalismo nessa época, que vai ajudar inclusive a solucionar uma crise que aconteceu aqui no final de 1929. Tá? John Keynes foi o pai dessa teoria, o keynesianismo, no qual o Estado ele passa a ter uma importância maior de intervenção dentro do sistema, né, capitalista. E após os anos 1950, temos a fase do capitalismo informacional, onde vamos ter aí a presença do neoliberalismo, tá? Característica semelhante ao liberalismo, só com algumas
alguns incrementos, né, como a ampliação do livre mercado, privatizações e livre concorrência. O grande teórico dessa fase do capitalismo foi Milton Friedman, né, que viveu entre 1912 e 2006. Então, está aí contextualizado, né, o capitalismo e suas fases. Muito bem, vamos avançar para a indústria no espaço urbano. Lembrando, espaço urbano, cidade, espaço rural, campo, tá bom? As cidades surgiram antes do capitalismo, tá, gente? Mas foi na fase industrial que surgiram as metrópoles, cidades que polarizam uma complexa rede de municípios, exercendo influências de ordem econômica, política e sociocultural. Então, as cidades elas já existiam antes do capitalismo, mas tinham uma dinâmica anterior. Depois do capitalismo, depois da indústria, depois da fase industrial, essas cidades elas vão crescer de uma forma muito rápida e vão começar a surgir as metrópoles, tá? Que são cidades grandes e com grande influência. E posteriormente, na fase financeira do capitalismo, vai surgir, né, o que a gente chama de megalópolis, que são extensas regiões urbanas em processo de conurbação. Conurbação, pessoal, é um termo que a gente usa dentro de geografia urbana para explicar que uma cidade cresceu tanto que emendou ou cresceu em cima de outra, né? Os limites da fronteira do município ultrapassou ali o crescimento e invadiu, de certa forma, o município de outra, ou vice-versa, né? Como se ficasse sendo uma coisa só. Muito bem. A gente também precisa falar, pessoal, sobre um fenômeno que aconteceu aqui no Brasil após a industrialização. Lembrando que aqui no Brasil a industrialização ela foi tardia, aconteceu já no século XX, tá? Praticamente mais de 100 anos depois da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. E aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, sudeste do Brasil, e vai acontecer o êxodo rural, né? Êxodo rural, saída da população que morava no campo para a cidade. Êxodo, saída, né? O significado dessa palavra. Então, olha aqui, ó, a expansão das indústrias está diretamente relacionada ao processo de urbanização. A industrialização exerceu grande atração para a população rural, que tem realizado fluxos migratórios para as cidades ao longo do século XX, né? E também no início do século XXI. Então, pessoal, lembrem-se, o tipo de trabalho realizado no campo era um tipo de trabalho mais pesado, que envolvia agricultura e pecuária, extrativismo, e a indústria, ela se assentando na cidade, ela passa a oferecer empregos, né, em que o tipo de trabalho era muito diferente do trabalho da zona rural, do trabalho do campo, o trabalho em que você não precisava tomar sol, né, você trabalhava dentro de uma fábrica, com mais segurança, com menos exposição e com remunerações melhores e desgaste menor, né? Então a população começou a enxergar na cidade, nas indústrias, opções melhores para ganhar dinheiro, ganhar o seu salário, né? Então é interessante como houve uma evolução, pessoal, na paisagem urbana depois da indústria. Então observe que a primeira gravura aqui ó, é um arquétipo de cidade feudal do século XIV. Então antes do sistema capitalista estar estabelecido no período feudal, era mais ou menos esse arquétipo aqui. Ó. Um castelo onde viviam, né, os donos dos feudos, né, que seria essa propriedade, e vivia aqui dentro os servos, né, que trabalhavam para poder morar e ter a segurança dentro desse castelo, né? E trabalhavam aqui ó, na agricultura e pecuária no entorno. Tá? E os feudos, os senhores feudais tinham ali uma equipe de segurança que protegia os seus servos dos bárbaros. Né? Então havia uma dinâmica diferente naquela época. E aqui do lado direito um arquétipo da cidade capitalista do século XX. Então, observe que agora não existem mais castelos, existem agora, né, casas, residências, né, de valor maior, né, e residências mais simples. Né? Isso vai depender do poder de compra, né, que cada indivíduo vai ter. Obviamente que na cidade nós vamos ter menos pessoas com poder de compra para esse tipo de imóvel e mais, né, a maioria podendo apenas adquirir imóveis mais simples. Por quê? Essa é a lógica capitalista. Né?
quem tem o poder de capital vai poder investir mais, né? Quem tem menos poder de capital investe menos. Muito bem, vamos falar um pouco sobre fatores locacionais para a instalação de uma indústria. Gente, vamos considerar o seguinte, tá? Vamos parar para pensar comigo aí. Muito bem. Vamos considerar o seguinte, digamos que você seja, né, uma pessoa que tem ali um valor grande de dinheiro para investir, né, um grande capital. E aí você vai pensar, onde eu vou investir o meu capital, né? Aí de repente você decide optar por uma indústria, né? Só que você tem que parar para pensar sobre os critérios que você vai levar em consideração antes de instalar sua indústria. Porque lembre-se, um capitalista ele tem como um dos objetivos obter lucro. Você não vai investir 1 milhão para retirar um investimento inferior a 1 milhão, né? Você vai investir 1 milhão para obter depois 1.500.000, 2 milhões, etc. Né? Então, a determinação do local ideal para a instalação de uma indústria é fundamental para o sucesso do empreendimento. Tá? Isso ajuda a explicar a distribuição das indústrias no nosso país. Tá? Presta atenção nisso. A análise de alguns fatores que influenciam nos processos empresariais são como, por exemplo, o mercado consumidor. Então, onde tem mais gente morando? Né? Se a gente for analisar os estados brasileiros, qual é o mais populoso? Se a gente for analisar, é o estado de São Paulo. Né? Fornecedores. Né? Se eu vou produzir, por exemplo, extrato de tomate, digamos que você escolha extrato de tomate aí para instalação. Qual é a matéria-prima para o seu produto? Tomate. Então, onde é que a produção de tomate mais forte no Brasil? Estado de Goiás. Então, estado de São Paulo, estado de Goiás, né? Aquela fronteira ali. Mão de obra, você vai precisar de pessoas para trabalhar, pessoas qualificadas, né? Então, você vai observar que é necessário você também ter pessoas que estudaram, que fizeram ensino médio, que não são analfabetas, que sabem receber e compreender ordens, né, para poder executar um bom trabalho, né? E sistema de transporte para levar e trazer essas pessoas de casa para o trabalho, né? Então, tudo isso, um empreendedor da indústria, ele vai levar em consideração antes de investir o capital dele, né? Muito bem. Falando então um pouco sobre cada um deles, tá? Capital, energia, mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, meio de transporte. Capital, pessoal, não é possível instalar. Observe aqui esse detalhe, tá bom? Sobre o capital, não é possível instalar e colocar em funcionamento uma indústria sem recursos financeiros. Como falei, faz investimentos maiores quem tem mais capital acumulado, né? Pois eles dão subsídios para a obtenção da área, ou seja, você vai precisar comprar um terreno, construção da edificação, levantar a sua fábrica, né? Aquisição de equipamentos e máquinas, além de recursos necessários para iniciar a produção. Tá? Esse é o primeiro ponto, capital. Você precisa ter capital financeiro para poder investir em bens, né? Que vão fazer com que haja a produção aí do que você quer produzir. Segundo lugar, energia. Para a execução da prática industrial, é indispensável a utilização de energia para mover as máquinas e equipamentos. Tá? Isso aí também é importante. Então, você não vai instalar uma fábrica, né, num lugar onde se tem uma fama de que tem pouca energia ou a energia de lá é muito fraca. Então, geralmente, tem indústrias que vão criar, inclusive, as suas próprias usinas hidrelétricas particulares para poder gerar energia só para a fábrica, para não ter problemas de faltar energia, né, e afetar a produção. Ao escolher um local para a instalação de um empreendimento, é preciso verificar qual fonte energética está disponível e a quantidade oferecida, uma vez que essa deve ser suficiente para o tipo de produção. Tá? Outro fator importante, como a gente falou, mão de obra. Tá? Pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Deve-se garantir a manutenção do trabalhador e sua família. Então, observem aqui na cidade de Parauapebas. A Vale é uma indústria da área do minério. Então, ela precisa de muita mão de obra para poder fazer com que esse minério ele possa ser explorado e saia daqui em direção aos portos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para garantir que haja essa produtividade, além de mão de obra, você precisa garantir a saúde e a segurança desse trabalhador e de sua família também, para que
evite-se, né, ter perdas, né, de produtividade, né, cuidando aí da saúde do trabalhador e de sua família. Devido a essa dependência humana, as indústrias geralmente se encontram estabelecidas em grandes centros urbanos ou médio porte, como é o caso aqui da nossa cidade. Outro fator que a gente pontuou, né, matéria-prima. Item importante para o processo produtivo, pois é a partir da matéria-prima que será agregado o valor correspondente ao resultado do trabalho posteriormente, o lucro da produção. Então, gente, lembra aí, digamos que vocês tenham escolhido extrato de tomate, né, o produto que vocês vão fazer. Então, vocês precisam estar próximo de uma fazenda, né, de uma grande fazenda que planta tomate, para você poder economizar com o transporte da fazenda até a sua indústria desse produto e também que o produto seja fresco, né? Quanto mais próximo você está da matéria-prima, né, dependendo do produto que você faz, melhor vai ser a qualidade do seu produto. Mercado consumidor. O que seria o mercado consumidor? O estabelecimento de uma indústria próxima a núcleos urbanos, né, próximo de quem vai comprar o seu produto. É manter proximidade com consumidores em potencial. Desse modo, evita-se gastos com transporte e dinamiza-se o fluxo até os centros de distribuição. Centro de distribuição aqui, pessoal, a gente está se referindo, por exemplo, a feiras, né, de distribuição dentro da cidade, tá? Onde as pessoas geralmente vão lá comprar. Quem é dono de um supermercado, quem é dono de um restaurante, de um hotel, ele vai comprar no centro de abastecimento da cidade, né? Então, quanto mais próximo a sua indústria estiver de centros de abastecimento também, mais barato vai ser o produto para quem quer comprar, então vai ter um número maior de compradores, o lucro de quem produz vai ser maior. E os meios de transporte, né, que é importante para a produção e distribuição industrial. É necessária a existência de infraestrutura que possibilite a logística que atenda ao fluxo de matérias-primas até as indústrias e posteriormente dos produtos fabricados até o consumidor. Então, digamos que tenha uma fazenda próxima da sua indústria, só que não existe uma pista, uma rodovia que ligue esses dois. Então é necessário escolher um lugar próximo, onde já tem infraestrutura, ou ter, né, algum tipo de parceria com a política da cidade ou do estado para que se construa infraestrutura próxima para beneficiar aí, né, a sua indústria. Bom, então esses foram os fatores locacionais, gente. Outra coisa importante que está dentro desse assunto, pessoal, e a gente não pode passar batido, são os incentivos fiscais. Fiscais, né, essa palavra vem de, né, impostos, tá? Então, todas as pessoas físicas ou jurídicas, elas pagam impostos para o Estado, tá? Só que as pessoas jurídicas, no caso as empresas, as indústrias, elas têm um poder de negociação maior. Por quê? Porque as empresas, as indústrias, elas geram emprego. Então, veja bem, um fator que tem importância na hora de decidir implantar uma fábrica são os incentivos fiscais. Podem ser por isenção de impostos, ou seja, a indústria chega para o município, o estado e fala, ó, eu vou abrir aqui, digamos vocês, vou abrir aqui uma indústria de extrato de tomate, vou empregar 1000 pessoas. Só que eu estou considerando também instalar no município vizinho aqui. Ao invés de instalar aqui em Paropebas, eu vou instalar ali em Marabá, né? Só que para isso, para escolher Paropebas, eu quero que você me dê uma isenção de impostos durante um determinado tempo, né? Ou seja, eu não precise pagar impostos, né, para poder instalar minha indústria aqui. Ou terreno sem custo, né? Às vezes você também negocia. A prefeitura tem um terreno ali livre e eu gostaria de evitar de comprar, né? Você me dá esse terreno e eu instalo aqui a minha indústria. Então, quando a empresa anuncia a concentração de uma nova fábrica, começam as chamadas guerras fiscais entre cidades ou estados para atraí-la, pois gera empregos e saldo político para o político que faz essa negociação aí com quem está abrindo a indústria, tá? Então, gente, guerras fiscais, ou seja, por exemplo, Paropebas e Marabá. Agora o prefeito de um e de outro vai brigar pela sua indústria de extrato de tomate, né? Para ver quem vai conseguir gerar mais emprego ali, né? Muito bem, estamos caminhando para o final aqui da aula. Vamos falar então de tipos de indústria, tá, gente? Existem as indústrias de bens de produção, de base pesada, que é a primeira ilustração aqui. Indústria de bens de capital, que são essas daqui da segunda. E indústria de bens de consumo, que é a terceira. Observe que aqui nós temos uma indústria de bens de produção, né, base pesada, onde você tem
transformação do minério de ferro, por exemplo, de alumínio, né, saindo da natureza e transformando em barras de metal, né, barras de ferro e tal. Aqui na indústria de bens de capital, esse metal ele já utiliza essa matéria-prima beneficiada aqui para fazer, por exemplo, o motor aqui, a parte interna de veículos, né? Que no caso o motor parece de moto, né? E a indústria de bens de consumo já é uma indústria que já utiliza produtos que já foi beneficiado mais de uma vez já para fazer aqui um produto final, que no caso seria um veículo, tá? Então, bens de produção, conceituando, transforma matérias-primas ou energia em produtos que vão ser usados pelas indústrias de bens de capital ou bens de consumo, como por exemplo, usinas siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas, tá? Indústrias de bens de capital produz máquinas e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias leves ou pesadas. Essas indústrias se localizam principalmente perto dos seus consumidores nos centros industriais. E as indústrias de bens de consumo produzem itens duráveis, como móveis, eletrodomésticos, automóveis, ou itens não duráveis, como alimentos e bebidas. Essas indústrias abrigam a maior parte dos trabalhadores e atingem o amplo mercado consumidor. Então, pessoal, falando um pouco agora sobre a indústria brasileira, para a gente poder rematar aí, tá? Tivemos aí algumas fases, tá? Observe que entre 1785, quando ainda éramos colônia de Portugal, e 1808, chegada do Dom João aqui no Brasil, era proibido, né? Era proibido instalação e funcionamento de indústrias no Brasil, né? Então isso foi um problema muito grande, né? E justifica, de certa forma, o atraso da indústria brasileira comparada com de outros países como a Inglaterra e Estados Unidos, tá? Entre 1808 e 1930 houve uma lenta implantação de indústrias e de 1930 até 1956, já no período que Getúlio Vargas, é que vai acontecer a nossa Revolução Industrial, a Revolução Industrial no Brasil, onde realmente o número de fábricas, indústrias vão aumentar significativamente, principalmente depois da queda aqui do preço do café, né, que era o principal produto brasileiro. E de 1956 até o período atual, vamos ter a internacionalização e também, de 1980 até atualmente, a desindustrialização. Então, o Brasil hoje tem um parque industrial razoável, mas ele não está crescendo. Pelo contrário, ele está diminuindo, né, em relação ao ritmo de crescimento que foi observado, né, na década de 1930 até a década de 1956. Tá? Até 1956. E tem ocorrido o seguinte: o Brasil ele compra muitos produtos industrializados de outros países e tem uma tecnologia nacional, né, muito aquém do que poderia ser, né? Então a indústria no Brasil tem sido negligenciada nos últimos governos aqui no nosso país. Então é importante a gente afirmar que a industrialização do Brasil existe, mas ela é tardia, ou seja, aconteceu muito tempo depois da industrialização ter iniciado lá na Inglaterra, tá? Olha o que esse autor fala aqui, ó. No século XIX, as pessoas que queriam a indústria no Brasil ficaram extremamente limitadas, porque o governo brasileiro já estava comprometido em dar garantia aos oligarcas da pecuária e do café. Isso atrasou o país exatamente quando a Revolução Industrial estava em seu pico na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil puxou o freio de mão e limitou o crescimento da indústria. Foi um erro estratégico que pagamos o preço até hoje. Então, o Luiz Felipe Bragança ele vai fazer esse registro, né, sobre o porquê do Brasil hoje ter uma industrialização tão atrasada em relação a países que se industrializaram praticamente com 100 anos de antecedência. Então nós vamos ter aqui, pessoal, nessas fases que a gente pontuou, né, o período colonial, onde não se podia ter implantado atividade produtiva, tá, que competisse com atividades da coroa portuguesa. Então observe aí que a gente não podia competir com a coroa portuguesa, né? Entre 1822 a 1850, o Brasil foi durante muito tempo um grande arquipélago formado por subespaços com dinâmicas próprias, ou seja, haviam cidades aqui no Brasil, mas a comunicação entre elas era muito pouca, tá? E entre 1850 e 1929, a partir do café,
o estado de São Paulo torna-se o polo dinâmico da economia devido à implantação de estradas de ferro, melhoria de portos e criação de meios de comunicação. Ou seja, houve uma implantação, devido ao café, de infraestrutura no estado de São Paulo. Né? E isso vai explicar o porquê que hoje São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil, por causa dessa infraestrutura. Tá? Envolvia estradas, ferrovias e portos. Então, nesse período, destaca-se aqui o Barão de Mauá, né, Irineu Evangelista de Souza, o primeiro grande industrial brasileiro. Né, ele de Arroio, no Rio Grande do Sul, viveu entre 1813 e 1889. Então, a localização de indústrias no Brasil, pessoal, ela concentra-se principalmente no Sudeste, né, que é a essência da distribuição desse setor no Brasil. Mas o autor ele afirma que não vai durar para sempre, né, essa concentração, porque os políticos centrais e locais efetuam políticas de correção e, por outro lado, já é visível o início de uma desconcentração espontânea, ou seja, São Paulo, que está na região sudeste, concentra o maior número de indústrias, mas é natural que essas indústrias elas sempre vão se procurando lugares onde você tem melhores acordos, né? Como a gente falou, as guerras fiscais. Né? Então, se a Bahia oferece um atrativo fiscal, a indústria vai deixar de ir para São Paulo para ir para a Bahia. Se o Pará oferece um atrativo mais interessante, a indústria pode procurar o Pará. Ou seja, hoje essa concentração industrial ela está aos poucos, né, mudando. Então observe aqui o mapa do Brasil, né, em relação à distribuição, à concentração industrial. Tá? Então observe aqui, quanto mais escuro o tom de vermelho, maior número de indústrias, quanto mais claro, uma menor concentração de indústrias. Então, observe que nas capitais vamos ter um número maior, mas também no interior vamos ter muitas indústrias. Principalmente aqui, ó, no interior de São Paulo. São Paulo, esse estado aqui, tá? Então, onde vamos ter maior concentração. E no interior também aqui, ó, do Nordeste, interior do Sudeste, parte do Centro-Oeste. No Norte, pessoal, aqui no estado de Tocantins, vamos ter aí alguma industrialização. No interior do Pará também, aqui temos aqui a região de Marabá, Paraopebas, com alguma indústria, mas observe como no estado do Amapá, no Amazonas, né, do Acre, vamos ter praticamente uma ausência de atividades industriais. Né? E esse dado aqui já está um pouco defasado, no ano 2000, mas realmente é um panorama bem desigual, se a gente parar para observar. Né? Então observe que as dificuldades causadas pela Segunda Guerra Mundial ao comércio internacional favoreceram a substituição de importações. Em 1946, começou a operar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e a Petrobras foi criada em 1953. Então, o que significa aquele termo que a gente falou aqui, ó, substituição de importações? Significa um processo que leva ao aumento da produção interna, ou seja, a produção dentro do Brasil, e a diminuição das suas importações. Ou seja, a gente para de comprar mais fora do outro país e começa a comprar mais do Brasil. Isso aconteceu quando? Aconteceu principalmente, né, naquele período da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, a gente compra muito produto de fora, né, exporta também, mas a gente ainda o consumo de produtos importados é muito grande. Se você parar para pensar, qual a marca do celular que você está assistindo esse vídeo? Né? Provavelmente é uma marca de fora. Se for Samsung, Coreia do Sul. Né? Se for Xiaomi, na China. Se for iPhone, Estados Unidos. Ou seja, são produtos que foram produzidos por indústrias estrangeiras e nós importamos. Tá? Então, pessoal, temos aqui as fases, né, mais detalhadamente, falando sobre a proibição aqui, entre 1785 e 1808, a lenta implantação, a Revolução Industrial no Brasil, a atual internacionalização e a atual desindustrialização. Tá? Vou ler rapidinho para a gente poder finalizar logo, tá bom? Então, em relação à proibição, naquela época se fazia restrição ao desenvolvimento de atividades industriais no Brasil, apenas uma pequena indústria para consumo interno era permitida, devido às distâncias entre a metrópole e a colônia. Eram principalmente de fiação de tecidos e calçados. Tá? No período de implantação,
em 1808, com a chegada ao Brasil da família real, Dom João VI revogou o alvará e abriu os portos ao comércio exterior e fixou taxa de 24% para produtos importados, 15% para os ingleses e 16% para os produtos portugueses. Então, começou aí uma lenta implantação da indústria no Brasil. Já o Brasil independente de Portugal, em 1930 a 1956, foi marcado pela Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, que operou uma mudança decisiva no plano da política interna, afastando o poder do Estado, oligarquias tradicionais que representavam os interesses agrários comerciais. Ou seja, foi aqui que o café ele perdeu força e a indústria ocupou certo espaço. Tá? Getúlio Vargas adotou uma política industrializante, a substituição de mão de obra imigrante pela nacional, e essa mão de obra era formada no Rio de Janeiro e em São Paulo em função do êxodo rural e dos movimentos migratórios de nordestinos. Né? Vargas investiu fortemente na criação da infraestrutura industrial, a indústria de base e energia, e destacou-se a criação do Conselho Nacional de Petróleo, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia do Vale do Rio Doce, em 1943, e Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Todos esses foram investimentos em infraestrutura, indústria, voltada para a infraestrutura que aconteceu naquele período do presidente Getúlio Vargas. Tá? E no período de 1956 até o período atual aconteceu o processo de internacionalização, ou seja, da globalização mesmo da indústria no Brasil. Então, no governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, criou-se o Plano de Metas, que dedicou mais de 2/3 dos seus recursos para estimular o setor de energia e transporte, aumentou a produção de petróleo e a potência de energia elétrica instalada, visando assegurar a instalação de indústrias. Desenvolveu-se o setor rodoviário também. Lembre-se, toda indústria, para poder ser implantada, ela precisa de uma série de fatores. Lembra dos fatores que a gente falou? Dentre eles, setor de infraestrutura de transporte. Após 1974, os governos militares retomaram e aceleraram o crescimento econômico e industrial brasileiro. O Estado assumiu a função de órgão supervisor das relações econômicas e o desenvolvimento industrial após 1974 foi significativo. Tá? Foi talvez um dos períodos que o Brasil mais cresceu em termos de indústria. Tá? Ocorreu uma maior diversificação da produção industrial, o Estado assumiu certos empreendimentos, como produção de energia elétrica, aço, indústria petroquímica e abertura de rodovias, assegurando à iniciativa privada as condições de expansão e crescimento de seus negócios. E a internacionalização vai acontecer principalmente no fim da década de 80, com qual a indústria respondia por 46% do PIB. Na década de 90 caiu para em torno de 25%. Tá? Então observe que e em 2015 está em 22%, 22,7%. Os dados incluem a indústria extrativa, de transformação, construção civil e serviços industriais. Ou seja, a desindustrialização foi muito forte dos anos 90 para cá no Brasil. Tá? A perda de competitividade da indústria nacional explica boa parte da forte retração do setor no PIB. Tá? Segundo a CNI, para elevar a competitividade, o Brasil precisaria aumentar os investimentos em infraestrutura, ampliar a participação nos mercados internacionais e promover reformas estruturais. Muito bem, gente. Para a gente finalizar nossa aula, vamos aqui a essa breve conclusão. Tá? Então, relembrando, o Brasil, a indústria ela vai surgir na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, superando a tradicional produção artesanal. Tá? A indústria ela é essencial para as sociedades, pois possibilita a geração de produtos em larga escala. Tá? Após a industrialização, o sistema capitalista ele avança pela fase industrial, financeira e informacional, e a industrialização promove o desenvolvimento das cidades, atraindo população rural para elas. Dentre os fatores locacionais que a gente destacou, a gente vai destacar qual? Proximidade do mercado consumidor, fornecedores, mão de obra, disponibilidade e infraestrutura. As indústrias podem ser classificadas como indústria de bens de produção, indústria de capital e indústria de consumo. Tá? O Brasil se industrializou de forma tardia e geograficamente centralizado, principalmente no estado de São Paulo.
que herdou a infraestrutura do ciclo do café. No entanto, percebe-se que uma desconcentração industrial espontânea tem ocorrido nas últimas décadas. Muito bem. Recomendações em relação ao assunto de hoje, fatores de localização e distribuição das indústrias. Tem um livro, A História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira. Temos o documentário O Último Reinado, da Era Vargas também, do Brasil Paralelo. Temos no YouTube uma entrevista no Roda Viva do autor deste livro, Jorge Caldeira, que é muito interessante, vale a pena assistir para conhecer a história da indústria no Brasil. E um vídeo também chamado Uma Nova História da Riqueza no Brasil, FEComércio de São Paulo, canal do FEComércio, tá bom? Atividades da aula de hoje. Temos 3 temas aqui. Escolha um deles para fazer a redação. Qual deles você vai escolher? Por que a industrialização brasileira foi tardia? É a primeira opção. A importância da indústria para a humanidade é a segunda opção. E como retomar a industrialização no Brasil é a terceira opção. Tá? Escolham um tema e façam uma redação dissertativa de pelo menos 25 linhas. Tá bom? Instruções para a redação, as referências da aula de hoje. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.